A busca da verdade na filosofia de Nietzsche e Russell. Verdade, uma questão multifacetada. Na filosofia, a busca pela verdade é um tema central, mas definir o que é a verdade e como alcançá-la é um desafio. Nietzsche e Russell, filósofos contemporâneos, propõem perspectivas distintas e desafiadoras sobre a natureza da verdade. Nietzsche, questionando a verdade tradicional. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, questiona a ideia de uma verdade absoluta e universal. Para ele, o conhecimento é moldado por nossas perspectivas e valores, e a verdade é uma construção social e cultural. Ele propõe a vontade de poder como a força motriz da vida, levando-nos a interpretar e construir a realidade de acordo com nossos desejos e objetivos. Exemplo: a beleza é relativa e subjetiva, influenciada por experiências e crenças individuais. Russell, e buscando a verdade na consciência. Russell, filósofo alemão do início do século XX, funda a fenomenologia, buscando compreender a experiência do mundo pela perspectiva da consciência. A verdade, para ele, reside na experiência individual e na forma como cada indivíduo percebe e interpreta o mundo. Ele desenvolve o método da Epoché, que suspende preconceitos e crenças pré-existentes, permitindo à consciência se aproximar da experiência do mundo de forma neutra e imparcial. Exemplo: a experiência da cor vermelha é única e individual, pois a consciência interpreta a luz refletida pela maçã. Convergências e divergências. Embora as abordagens de Nietzsche e Russell divergissem, ambos reconhecem a importância da perspectiva individual na construção do conhecimento e a necessidade de questionar as crenças tradicionais. Convergências. Questionamento da verdade absoluta. Importância da experiência individual. Divergências. Natureza da verdade. Nietzsche questiona a existência de uma verdade absoluta, enquanto Russell acredita que a verdade pode ser alcançada através da análise rigorosa da experiência individual. Método de busca pela verdade. Nietzsche propõe a crítica e a superação de valores tradicionais, enquanto Russell utiliza o método da Epoché para suspender preconceitos e analisar a experiência do mundo de forma neutra. Parte 2: Desvendando os mistérios da mente. Friedrich Nietzsche, um filósofo radical. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, revolucionou a filosofia com suas ideias iconoclastas e desafiadoras. Ele questionou os valores morais tradicionais, a metafísica ocidental e a própria busca pela verdade universal. Sua filosofia, centrada na vida e na vontade de poder, nos convida a repensar a realidade e a buscar a autorrealização. O martelo de Nietzsche, um ataque à verdade tradicional. Em O Martelo de Nietzsche, Nietzsche lança um ataque radical ao conhecimento e à cultura ocidentais. Ele critica o conhecimento como mero reflexo da realidade. Para Nietzsche, o conhecimento é moldado por nossas perspectivas, valores e crenças. Não existe uma verdade apura, apenas interpretações. A validade dos valores tradicionais. Nietzsche questiona a moral cristã e outros valores tradicionais, sugerindo que eles servem para controlar e manipular as massas. A precisão da linguagem. Segundo Nietzsche, a linguagem não reflete a realidade de forma precisa, mas apenas interpreta e a simboliza. Metáforas nietzschianas, iluminando o pensamento. As metáforas de Nietzsche são ferramentas poderosas para entender sua filosofia. Algumas das mais famosas incluem: o que não me mata me torna mais forte, as dificuldades nos fortalecem e nos impulsionam a crescer. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar, a incompreensão daqueles que não buscam a superação. O que é a verdade? Um batalhão de metáforas enfeitadas e repetidas muitas vezes, a verdade como construção social e linguística. A filosofia afirmativa da vida, já abraçando a realidade. Nietzsche propõe uma filosofia que celebra a vida, mesmo em suas duras realidades. Ele nos convida a dizer assim à vida e a aceitar a vida em sua totalidade, com suas alegrias e sofrimentos. Dizer assim à nossa humanidade, reconhecer e expressar nossas emoções e instintos de forma equilibrada. Dizer assim à vontade de poder, buscar constantemente a superação e a realização de nosso potencial.
Dizer assim ao prazer controlado, desfrutar dos prazeres da vida com responsabilidade e consciência. O super-homem, um ideal de autorrealização. O super-homem, ou Ubermensch, representa o ideal nietzschiano. É o indivíduo que supera as limitações humanas, questiona valores estabelecidos e cria seu próprio caminho. Parte 3 Mergulhando na fenomenologia com Russell. Edmund Russell, e Desvendando a consciência. Russell, filósofo alemão do início do século XX, fundou a fenomenologia, uma corrente filosófica que busca compreender a experiência do mundo a partir da perspectiva da consciência. Ao contrário de Nietzsche, que questionava a verdade tradicional, Russell buscava entender como a consciência dá sentido ao mundo. Princípios da fenomenologia e a essência da experiência. Fenômeno é aquilo que aparece para nós, o que é percebido pela consciência. Consciência, o ponto de partida para o conhecimento, moldando a forma como experienciamos o mundo. Exemplo. Ao olhar para uma maçã vermelha, a maçã em si é o fenômeno. Mas a experiência da maçã vermelha, sua cor, forma e textura, é construída pela nossa consciência ao interpretar a luz refletida pela maçã. Superando a dicotomia sujeito-objeto. Russell discorda da separação tradicional entre sujeito, aquele que conhece, e objeto, aquilo que é conhecido. Para ele, o mundo existe para a consciência e a consciência não existe sem o mundo. Eles estão interligados e se influenciam mutuamente. Exemplo. Ao ver uma cadeira, não apenas percebemos um objeto físico, mas também a possibilidade de sentar, descansar ou usá-la como apoio. A consciência atribui significado e função às coisas que percebemos. Conhecimento e uma relação dinâmica. O conhecimento não é uma mera representação da realidade, mas sim uma relação dinâmica entre a consciência e o mundo. Através da intencionalidade, a consciência atribui significados e interpretações às coisas que percebemos. Intencionalidade do saber. A consciência não é passiva. Ela é sempre intencional, ou seja, está sempre direcionada a algo. Cada ação, cada pensamento, cada percepção tem uma intenção. Exemplo. Ao ouvir um barulho, nossa consciência direciona a atenção para identificar a fonte do som. A intenção, nesse caso, é entender a origem do barulho. A atribuição de significado, um mundo em constante construção. O significado que damos às coisas não é algo fixo e universal. Ele varia de acordo com o contexto, a cultura e a experiência individual. Exemplo. Uma tempestade pode ser vista como algo destrutivo por um agricultor e como algo belo e poderoso por um artista. A palavra casa pode significar abrigo, refúgio, lar ou local de trabalho, dependendo do contexto e da intenção da consciência. Epoché e suspensão do julgamento. A epoché é um método fenomenológico que visa suspender preconceitos e crenças pré-existentes. Ao a colocar entre parênteses a esses julgamentos, a consciência pode se aproximar da experiência do mundo de forma neutra e imparcial, permitindo uma compreensão mais autêntica da realidade. Exemplo. Ao analisar a experiência da cor azul, a epoché nos pede para suspender julgamentos como a azul é a cor do céu ou a azul é minha cor favorita. Buscamos, então, compreender a essência da experiência da cor azul em si, sem julgamentos prévios. Navegando em novos mares, é a busca da verdade e do sentido. Em mares nunca dantes navegados, encontramos Nietzsche e Russell. Suas filosofias distintas nos convidam a questionar a verdade, a realidade e a consciência. Ao navegarmos por suas filosofias, somos convidados a questionar a verdade. Nem tudo que parece real o é. Devemos questionar crenças e valores tradicionais, buscando sempre novas perspectivas. Abraçar a vida, com todas as suas nuances, deve ser vivida com intensidade e autenticidade. Desvendar a consciência, compreender como a consciência molda nossa experiência do mundo é fundamental para alcançarmos o autoconhecimento. Sermos autores de nossa própria história e, através da vontade de poder, podemos superar nossas limitações e criar nosso próprio caminho.